Se tu clicaste neste vídeo é porque tu queres ter um corpo estético, bonito e musculado, em que não pareça too much, não seja demasiado e que as pessoas olhem para ti e que vejam que tu és musculado e que estás em forma. Agora, vou-te mostrar como é que tu consegues fazer isto sem te estressares, sem ser demasiado difícil e que respeite o teu corpo e a tua rotina. A primeira coisa, sem dúvida, é teres uma baixa massa gorda. Isto mais ou menos entre os 12%. As pessoas pensam que isto é demasiado difícil, atingir esta massa gorda, este percentil. Mas na verdade não é. Até com os hábitos certos é bastante fácil. A primeira coisa, como é óbvio, é a tua alimentação. Eu já falei disto em muitos vídeos anteriores e a alimentação tem aqui um papel importantíssimo. Cerca de, eu diria, 80% do efeito que vai ter é a alimentação. A alimentação contribui cerca de 80% para teres um corpo espetacular. Em que tens uma alimentação com muita proteína, com carboidratos moderados, com fruta. Fruta tem que ser seletiva, não pode ser determinados tipos de fruta. E lá está. Depois também, tu ao perderes massa gorda, tu vais parecer mais musculado. É tipo um jogo de ilusões que as pessoas não percebem. É que, por exemplo, eu vou-te dar um exemplo. Eu quando fui a uma competição de bodybuilding minha, era um desafio para mim próprio. No primeiro dia da minha competição eu tinha 72 quilos. No último dia da preparação eu tinha 64. Eu só não perdi gordura, como também parecia mais musculado. Se tu reparares bem, dentro do teu braço, por exemplo, isto vai ser a tua gordura. O músculo está por baixo e depois é o teu osso. Se tu reduzires a gordura, o músculo vai ficar muito mais visível, vais parecer muito mais musculado e vai dar a impressão que tu tens mais músculo. Só que na verdade o que tu fizeste foi apenas perder massa gorda. É espetacular, é um truque brutal que as pessoas não sabem e não só vais ficar, não vais só parecer mais musculado, como também vai aumentar a tua vascularização. Vais ter mais veias aparentes, que muitas pessoas também querem isso e acham que é só de genética e que é raro ter isso, mas na verdade só tem a ver com a quantidade de massa gorda. As pessoas podem discordar disto, mas isto é científico. Outra coisa ao reduzir a massa gorda, outra coisa positiva é que também vai reduzir a quantidade de gordura que tens na cara. Muitas pessoas têm gordura na cara, inclusive eu, quando comecei antes, há alguns anos. Tu, ao fazeres um cut e perderes a gordura, a tua mandíbula vai ficar mais visível, vais parecer mais estético em termos de cara, para já não falar da limpeza que a tua cara vai levar. A tua cara vai parecer muito mais limpa, todos os teus pontos negros vão desaparecer e é espetacular. Depois, tu para teres o tal físico estético, tu precisas de ter um V-tape. O que é um V-tape? É tu teres uma cintura fina e teres ombros largos. Largos em que dá... O que eu estou a dizer é que tem que haver uma espécie de pirâmide invertida no teu corpo. Teres tipo ombros amplos, largos e teres a cintura pequena. O que vai dar a ilusão que tu és musculado. Se tu reparares, as pessoas que têm excesso de peso, elas têm uma pirâmide normal, em que este é o pescoço delas, têm ombros, não têm ombros desenvolvidos, e depois têm o corpo, a cintura gigante, o que vai dar uma impressão de serem gordas. No entanto, se tu tiveres uma cintura fina, que isto vai ser tudo graças à alimentação, com poucos carboidratos, proteína alta, que eu já tenho noutros vídeos, eu vou-te meter o vídeo na descrição em que eu falo da alimentação toda. Tu vais ter a cintura definida e depois, para construires o tal V-tape, precisas de uns ombros largos, ombros desenvolvidos. Que eu também tenho, curiosamente, outro vídeo sobre esse tópico. E o que é que tu precisas de fazer? Tu precisas de fazer sessões de musculação em que tu trabalhes os músculos mais importantes. A maior parte das pessoas pensa que tu precisas de fazer workouts muito diferentes em que trabalhes todos os tipos de músculos. Isto é bullshit, isto não é verdade. As coisas que tu precisas de fazer, os músculos que precisas de trabalhar, vão ser mais ou menos sempre os grupos mais importantes, que é ombros, costas, braços e peito. E depois também os abs.
Estas são as partes mais importantes. As pessoas pensam que ao fazerem 30 tipos de exercícios diferentes vai ser mais eficiente. Não. Estamos a falar de que apenas de 5, 6 tipos de exercícios que vamos trabalhar especificamente, em que vamos aumentar progressivamente a carga, em que vamos... isto, no fundo, vai ser o segredo para criar músculo nestas zonas. Especialmente zonas mais importantes. E estamos a falar de hipertrofia, criação de músculo. E como é que tu consegues tirar o mais proveito da hipertrofia e cresceres músculo nessas zonas? É através de ires à falha. Mas as pessoas não percebem bem esta parte da falha, e o que eu estou a dizer com isto é tu chegares à 10ª repetição do exercício quase na falha. Já quase na falha mesmo, já não estás a aguentar. O que eu digo isto, se fizeres isto em todos os tipos de exercícios, a tua massa muscular vai aumentar. Por exemplo, imagina o que eu estou a dizer. Imagina que o teu bench press é 100, o teu máximo é 100 kg. O teu máximo é 100 kg. Tu não consegues chegar à 10ª repetição, não é? Porque já é o teu máximo. Então, o que eu recomendo para também um intervalo de hipertrofia é tu estares entre o intervalo de 65% a 80% do máximo dessa carga. Eu recomendo a treinares no 80%. Ou seja, treinares com 80 kg no bench press. Para cresceres músculo nesta parte toda. Eu recomendo vivamente esta parte do intervalo dos 80%. Vamos, por exemplo, dizer que o teu máximo em lateral raises é 20 kg. 20 kg. Por exemplo, podes fazer com 16 kg para chegar à 10ª repetição já quase na falha. Porque este é o intervalo de hipertrofia, é o que vai criar mesmo músculo, e nestas zonas é o mais importante. Para ombros, vou-te dar os melhores exercícios, que é o lateral raises. Se estiveres no ginásio, faz o cable lateral raises, com estas dicas da quantidade de peso. Depois, para peito, tu tens o incline chest press para treinar a parte do peito superior. Também tens, por exemplo, se estiveres em casa, as flexões amplas, abertas, em que tu treinas esta parte também. Depois, na parte de costas, esquece. Pull-ups. Faz pull-ups. Então, se fores aumentando progressivamente a carga com os pull-ups, meteres à tua cintura e o levantares, é espetacular para criar uma costa brutal. Depois também recomendo bastante os dips. Os dips é um exercício espetacular para trabalhar a parte do peito e dos ombros, se tu te inclinares para a frente. É espetacular e vai-te dar muita força corporal. Força mesmo verdadeira. E também vai tornar o físico mais completo do que uma pessoa que não faça exercícios de dips, pull-ups. Exato. Depois de pernas, o que é que eu recomendo? Os melhores exercícios de todos é o Bulgarian Split Squat. Recomendo vivamente, mas tu tens que fazer com a técnica certa. Este exercício é espetacular, eu recomendo bastante, porque treina muito a parte da força mesmo da perna e do equilíbrio. Vai-te dar uma força conjugada com o tal equilíbrio espetacular, vai-te ser bastante útil. Eu recomendo e faço sempre. Também depois tens os agachamentos normais, os agachamentos com uma perna, mas esses, pronto, se estiveres com dificuldade, fazes agarrado a uma parede. Lá está, o que eu quando estou facto com os meus clientes, eu não lhes digo para eles contarem as calorias, não lhes digo para medirem as quantidades, porque eu acho que isso vai ser só uma coisa que lhes vai atrapalhar, que lhes vai tornar o processo muito mais difícil, e ainda por cima, se já tem uma rotina complicada com muitas responsabilidades, estar a pesar vai ser um acréscimo. Eu acho que é mais psicológico. Saberem que têm que pesar tudo vai ser algo que lhes vai dificultar a vida. E então o que eu lhes digo é para controlarem as porções. As porções é que é espetacular e é o que interessa mais, porque sinceramente eu nunca contei calorias. Acho isso estúpido. Tu não precisas disso para ter um físico top. O que interessa mais é tu saberes que no teu prato está muita proteína, que eu digo é tipo um bife. As proteínas que eu como é, por exemplo, bife de vaca, bife da vazia, costeleta de porco. Depois também tens bife de frango, atum, mas o que eu costumo mais de comer são mesmo os bifes. Bife de vazia, bife de vaca, é os mesmos, os melhores.
e também tem muita proteína. Normalmente eu tento sempre atingir as 140, 130 gramas de proteína diárias, que isso é o mais importante, é a parte da proteína. Depois nos carboidratos tem que haver carboidratos e tem que haver vegetais, são importantes, e vai-te acabar por também dar muitos nutrientes. Estamos a falar carboidratos, lá está, não é preciso inventar muito. Lá está, as pessoas tendem a inventar bastante, mas o básico é o que interessa. Carboidratos, tens arroz, massa. Vou dar agora um truque no arroz. O arroz preto é muito melhor que o arroz branco. Digo porque o arroz preto, por 100 gramas, tem muito mais proteína e tem menos açúcar. Ou seja, vai ser muito melhor em porções de 100 gramas. Normalmente as pessoas não sabem isso e ficam à toa a experimentar diferentes tipos de arroz. É ligeiramente mais caro, mas vale a pena. Arroz e massa é o que interessa, não há grande diferença. Eu só meto lá e depois também um pouco de vegetais. Para terminar, na parte da fruta, eu gosto de comer sempre uma banana. No entanto, às vezes a banana tem alguns carboidratos a mais. O que eu gosto de comer é, por exemplo, kiwi, frutos vermelhos e melancia. Estas três frutas que são espetaculares porque não têm quase açúcar nenhum, comparado com muitas frutas que há, e são excelentes para encherem. E especialmente a melancia é bué da bom para... A melancia então é espetacular para te aumentar a hidratação, para te hidratar. Os seus níveis de água ficam maiores com a melancia. Já não falo dos nutrientes. E lá está, se tu aplicares esta parte, esta parte das porções, vai ser algo muito vantajoso para ti, e que eu recomendo muito. O que eu recomendo para tu gastares calorias é através do cardio. No entanto, o cardio vai parecer um pouco desmotivante, mas só corresponde a de 5 a 10% das calorias que tu gastas num dia. Ou seja, o que importa mais é tu teres um grande movimento diário, em que tu levantes o teu corpo e vais passear. É por isso que os 10.000 passos diários são não negotiable. É mesmo importante atingires essa quantidade de passos. É muito importante. Claro que cardio também é bastante importante, para aumentares também a tua quantidade de calorias gastas. No entanto, se tu te focares em atingir os 10.000 passos diários, acho que vai ser espetacular. Outra coisa que eu também recomendo, também gastar as calorias, se não tiveres tempo para andar muito e para fazer um cardio longo, por exemplo de 20 minutos, meia hora, é tu saltares à corda. Saltar à corda é um exercício intenso, mas é espetacular para gastar calorias rapidamente. Porque estás sempre a saltar, o teu corpo está sempre em esforço, sempre a saltar. É intensivo, mas vale a pena e também vai acabar por melhorar a tua coordenação nos saltos. E vais acabar por treinar o teu corpo na parte dos saltos e vai gastar muitas calorias. Pelo menos eu faço bastante isso. Lá está, e também é muito importante tu teres uma recuperação. Não interessa se tu estás a treinar 4 vezes por semana. O que interessa é que tu estás a ter recuperação, repouso, o teu corpo está a recuperar. Porque há muita malta que pensa que tu, ao fazeres 6 treinos por semana, vais aumentar a tua performance e vai ficar mais rápido o processo de conseguires um corpo de elite. Mas na verdade isso não tem nada a ver. Se tu tiveres 3 treinos por semana, máximo 4 treinos completos, em que treinas o corpo todo, lá está, a parte dos grupos musculares mais importantes que eu falei ainda há bocado, vai ser a parte mais importante. Tu não precisas mais, e lá está, tu não precisas de mais treinos, de mais quantidade de treinos que esses. Se tu fizeres 3, 4 treinos, já vai ficar mais rápido de conseguir esse corpo e vais ter um intervalo de recuperação entre dias de treino, porque o teu corpo precisa de recuperar, não é? É literalmente no descanso, no sono, em que o teu corpo cria o músculo. É por isso que nós temos 8 horas de sono. Nós temos... lá está, Deus quis que nós precisássemos de sono e de dormir. Não é por acaso. É porque essas horas de sono vão ser cruciais para tu conseguires recuperar o teu corpo. Não é?
por isso recupera, não é isto muito, muito rápido, é um trabalho consistente. Na parte da alimentação, faz as coisas aborrecidas, porque isso é o que funciona. Se tu também... Porque isso é o que funciona. Já sabes, controlar as porções, carne, proteína e depois também carboidratos, um pouco de vegetais se quiseres. Depois também tens a fruta. Não abusar. Se quiseres faz uma cheat meal por semana para também celebrares o processo e não ficares muito tenso. E teres 3 a máximo 4 treinos semanais em que treines os grupos musculares mais importantes. Isso é o que interessa. E já sabes fazer os tais 10.000 passos diários, cardio, para gastar calorias. E isto vai dar um bom V-tape, vais perder massa gorda e vais aumentar a massa muscular, que isto é a chave para ter um físico de elite top 0,1% das pessoas. E isso é o que interessa. Espero que tenha dado valor neste vídeo e que te possa ter ajudado, porque isso é o que importa mais. Obrigado, subscreve e eu vejo-te no próximo vídeo. Abraço!